Bom, não é novidade que a gente está sempre comprando na OLX, né? E hoje chegou algumas coisas da OLX, tá? Bastante coisas da OLX, pra ser sincero. E algumas coisas da Panini aí que a gente precisava estar atualizando já há algum tempo que essa coleção tava parada, né? Sim, então... há bastante tempo, hein? Eu tava esperando só uma promoção boa. E veio uma promoção até boa aí da Panini, né? Que acho que foi a semana do consumidor, né? Isso, no momento que a gente está gravando foi a Semana do Consumidor. A primeira coleção que a gente pegou veio da OLX, tá? E é uma obra que eu assisti o anime, que lançou na Netflix, que é muito bom, que é Pluto, né? E a Panini fez uma reimpressão desta obra, né? E o que mais me impressionou foi que teve gente que vendeu essa versão antiga para comprar a edição nova, só porque tinha uma sobrecapa, né? Pra mim não muda nada. Pra mim eu achei meio loucura isso aí, mas tá, né? O dinheiro é de vocês, então não vou falar muito aqui sobre E uma edição isso. boa, pô. Uma edição boa, da antiga. Essa é uma edição bem antiga, tá? E ela tá muito bem conservada, o papel é muito bom também, né? Vou até mostrar pra vocês aqui que ele não tem transparência. Tá vendo? Já há bastante tempo atrás, e era R$18,90 na época que foi lançado esse mangá aqui. Eita, que esse preço aí era bom, hein? No tempo que o Slandan que era R$16, Pluto era 18, né? Hoje tá sendo relançado por uns R$43,90 isso aqui, né? Acredito que sim, hein? E é o que a gente vai falando, né? Vai garimpando, pessoal, porque tem coleção aí que tá relançando. E vocês ficam pensando, quero pegar a coleção, quando vai lançar? Tipo, por exemplo, o Pluto que atrasou, 20th Century Boys que atrasou. Às vezes você vai lá e acha essas coleções baratinhas, Sim. né? E num bom formato ainda, né? Sim, uma coleção que eu já queria faz tempo e eu não tinha, né? E Pluto é uma história muito interessante, tá? Eu vi o anime, que foi uma das poucas histórias que eu me emocionei, porque ele vai tratar muito da questão sentimental e da questão social também. Porque basicamente Pluto vai contar a história onde um mundo, onde humanos e robôs coexistem, né? Eles vivem junto numa sociedade. E aí o autor, Naoki Urasawa, ele vai trabalhar em cima disso. Psicologia, né, também. Também, né? Mas ele vai trabalhar como existe desigualdade, né? Como algumas pessoas veem os robôs como se fossem uma atrocidade, sabe? E eu acho que é chocante o Pluto, porque em determinado momento ele mostra que até um robô pode sentir sentimentos, né? Tem momentos na obra que um dos personagens, né, um dos robôs, ele chora e ele não sabe o que está acontecendo, ele tá meio confuso. Então, tipo assim, a humanidade é tão cruel, né, nessa história, não só na história, mas na vida real também. É tão cruel que conseguiu fazer um objeto que não era para ter sentimentos chorar, né? Sim. Então é uma história, tipo, fenomenal, assim, é uma história que você aprende muita coisa, questão social, de tipo, comportamento humano, como as pessoas conseguem ser tão cruel a ponto de fazer uma pessoa, um ser que não era para ter sentimento, chorar, né? E eles se questionam por que ele sente aquilo. Né, o que existe, que é um dos personagens, um dos protagonistas da obra, tem um momento que ele fala que ele se sente vazio e ele não entende esse sentimento, né? Sim. E isso é causado por todas as coisas que acontecem, né, na sociedade, né? Por tudo que ele vai passando, que ele vai vivendo, e ele vê as coisas de ruim na sociedade, ele não consegue assimilar muito bem isso, né? É como se fosse uma criança sendo jogada para o mundo adulto e começasse a aprender as crueldades, as coisas que acontecem. Então, tipo assim, é uma história que, cara, pra quem pensa em evoluir mais socialmente, quer ler uma história mais séria, é uma história que eu super recomendo. E é uma obra que tem uma carga dramática bem pesada. Você que gosta de drama, cara, vai se impactar, principalmente com os primeiros volumes, porque trata as questões de guerra, redenção, inteligência artificial, aceitação, né, de alguns personagens e conflito com personagens do passado, entendeu? Chega a determinado momento na hora que você não sabe se você fica do lado da sociedade ou dos robôs, né? Você fica meio confuso, seu sentimento fica meio confuso. Tanto que tem um dos robôs que ele era usado para ser uma arma, né, em guerra. E esse robô, ele se nega a lutar novamente pelas atrocidades que ele viu na guerra, né? Sim. E não era para isso acontecer, tipo, um robô era para ele aceitar os comandos, né, que o humano passa para ele. Mas ele se nega a lutar por toda a crueldade que ele viu. Então, cara, é uma obra assim, tipo, é uma obra inegável, assim, que você que gosta de seinen, como a gente gosta bastante,
é uma obra que uma hora você vai ter que ler, porque é uma obra que você aprende bastante, tá? E ela é uma releitura também do Astro Boy, né? É uma releitura do Astro Boy. O Astro Boy, que foi feito por Osamu Tezuka, né? Como todo mundo já conhece, né? Mas no Astro Boy é transformado de uma maneira mais infantil, né? Eu já li Astro Boy, tem piadinhas, é um pouco mais infantil. Tem a questão do sentimento do Astro também. Tem momentos que ele fica triste, né? E você vê o sentimento do personagem ali. Mas não é tratado tão sério como em Pluto. Em Pluto eu acho que te toca mais. É porque tem uma carga bem pesada na questão da psicologia, tanto dos robôs como da humanidade, né? O conflito entre... O conflito da obra vem pra você também, porque você se questiona, tipo... Cara, realmente, tipo... Não era pra existir certas coisas, sabe? Guerras, egoísmo, ganância. E você fica, tipo... Pô... Você fica impressionado como uma obra consegue te passar isso e tipo, você no dia a dia não consegue perceber essas coisas, sabe? Agora a gente tem uma obra aqui que foi comprada no site da Panini e que, cara, deu uma desanimada comprar essa parte, né? Porque eu não curto muito. É uma parte um pouco mais fraca, então foi empurrada mais pra frente. Mas a gente tá falando aqui de Jojo Stone Ocean, né? Comprou alguns volumes aqui, tá? E o gás que deu pra comprar esses volumes é que tá vindo uma nova parte aí que parece ser bem interessante, né? Que muita gente espera, até o anime, né? Tá prestes a provavelmente sair. E muitos dizem que é a melhor parte de Jojo, né? E eu que conheço Jojo assim bem pouco, de poucas coisas que eu assisti no anime, eu tô interessado em pegar essa parte. O legal do Jojo é que você não precisa ler todas as partes, né? Sim. Você consegue começar de qualquer uma. Só existe questão de referências, né? Referências de outras obras, mas não necessariamente você precisa seguir uma ordem cronológica. Não é tipo igual as HQs, tipo, você precisa ver tal série pra entender outros e tudo mais. Mesmo o Jojo, tipo, tá escrito Jojo parte 8. Você não precisa ter lido a parte 1. Beleza, se você tivesse lido ia te ajudar, porque você entender a dinâmica da história, né? Mas você consegue entender a história, né? Porque Sim. Vai mudando os personagens, vai mudando a história, né? Ao decorrer das partes. Né? E aqui é a última parte da primeira geração de Jojo, né? Porque a partir do Steel Ballroom, que é a parte 7, né? Ocorre um reboot, né? Da obra. E tem um aproveitamento de outros personagens, né? Tipo uma releitura de novos personagens. Que nem você vê na parte 1, você vê o Johnny, o Dio se transformarem em outros personagens nesse novo reboot do Steel Ballroom, com uma nova carga dramática e também tem uma nova revolução dentro da obra, porque até, se eu não me engano, até a parte da Jolene aqui é uma obra que é shonen, né? E a partir do Steel Ballroom vira seinen a obra, né? Já vem com uma pegada diferente, né? É interessante porque o Jojo, se você pega no Japão, ele já tem mais de 100 volumes, né? Sim. Então você pega o Araki, como outros autores, como o Oda também, quando ele consegue se consolidar e mesmo assim conseguir se reinventar, mesmo depois de muitos anos, eu acho muito bacana porque mostra que ele é um bom mangaka, né? Um ótimo mangaka. Porque ele consegue construir personagens novos, trazer histórias diferentes, mesmo estando naquele mesmo mundo ali, entre aspas, né? Sim, o Araki, cara, é um cara que sabe criar personagens cativantes. Além de desenvolver bons personagens, ele sabe fazer bons designs de roupa, Muito conhecido pela arte, né? Também, né? Moda. Ele se influencia muito em moda, né? As roupas são bem interessantes, os gestos são bem interessantes, né? O Jojo, ele é bem figurativo, né? A obra que é bem figurativa, né? As expressões são bem fortes. Sabe quando você lia antigamente aquelas HQs, quando você era criança, e tinha várias expressões, tipo, bem exageradas? Sim. Jojo é meio que assim, né? É engraçado, assim. Mas a gente recomenda. Não é uma parte tão ruim, mas dá pra ler, é boa. É boazinha, dá pra brincar. Desfrutar aí da obra, né? Bom, agora a gente vai pra última compra da OLX, tá? Essa obra eu confesso que eu já ouvi falar pelo filme, eu acho que eu assisti o filme dessa obra. Não, mas não tem nada a ver. Eu assisti o filme, né, do nome, né? Mas basicamente o que eu sei que é de vampiro. Mas é uma história que eu escuto muita gente falar bem. E não tem reimpressão aqui, né? Algumas pessoas pedem reimpressão. E diferente do Brasil, lá fora, a gente tem uma edição de luxo, né? Pela Dark Horse, que é uma edição bem parecida com aquela edição do Berserk capa de couro. E é bem bonita. Interessante.
Essa obra a gente pegou mais pra conhecer, pra ser sincero, e pelo ótimo preço que tava também, Sim. né? A gente pegou aqui pra ver como é que é, né? A história, muita gente elogia, diz que é uma obra muito boa. E pra ela ter ganhado uma capa de couro, né? Na Dark Horse, é porque deve ser uma obra boa, né? E a gente tá falando de Hellsing. Eu gosto que todos os volumes ele tem o contraste em vermelho, né? Sim. E a arte, ela lembra um pouco a arte do Naoki Urasawa, né? Eu acho até parecido também com a do Zelda. A arte é bem interessante. Esse mangá de Zelda aí tem uns volumes raríssimos, né? O Zelda. Tem tipo esse personagem aqui, ó. Olha esse traço aqui, você vê que ele trabalha uma coisa muito difícil que muitos desenhistas têm, que é a relação do corpo, né? Muitos desenhistas têm dificuldade para desenhar corpos, né? E o Hellsing aqui, você percebe que é bem interessante, ó. Vou mostrar assim aqui para eles, pessoal. Bem interessante. E essas capas também são muito lindas do Hellsing, né? A capa do volume 2. Reflexo aí, perdão. Mas basicamente foi um arrisco. A história a gente conhece, né? O nome Hellsing a gente conhece. É uma história que a gente sempre vê vendendo, né? Mas o preço que dava também foi bem atrativo para poder adquirir, né? Além da gente já escutar bem dessa obra, né? Que a gente sabe que é uma obra de investigação policial, tem bastante ação, né? Em volta de um negócio de terror, né? Obviamente. Também tem um pouco de terror, né? Mas, e é uma edição antiga que tá bem conservada, sim, né? Ó. Bem conservadinha. JBC nessa época aqui fazia bons trabalhos, viu? Saudades dessa época aí, né? Tem mangás muito interessantes. O Parasite também foi lançado num formato bem parecido com esse aqui, né? Ó, não tem uma transparência, perfeito o mangá. A capa do volume 6, lindíssima. Né? Era R$16,50 esse mangá aqui. E a gente pode estar vendo aí, como a gente lê muito Seinen, talvez a gente traz uma série aí comentando sobre a obra Seinen mensalmente, né? Pega uma obra e a gente desfruta sobre a obra, né? Lê e faz conteúdo, né? Sobre a obra. Mas basicamente vocês percebem aí que a maioria das coisas que a gente compra é Seinen, né? Sim. Chega uma época, eu acho que essa é a única capa azul, né? De cor diferente. Sim. Mas ao passar dos anos a gente vai perdendo um pouco aquela vontade que a gente tinha de ler Shonen, né? Chega uma época que começa a ficar meio enjoativo e a gente quer ler obras mais sérias, né? Acho que conforme você vai amadurecendo também. O negócio nem não é que a obra seja até ruim, o Shonen, é porque falta meio que uma inovação, né? Criatividade, né? Algo que desperte o interesse, né? De fazer aquela leitura, a gente mantém ainda os clássicos, né? Em casa. Tudo mais, mas pra você pegar alguma coleção nova, você tem que ter um despertar grande, né? Por aquilo, né? Sim. Eu espero que seja com o lançamento aí da Panini, né? O Kagurabachi. Assim, o início de Kagurabachi ele é bem avassalador, né? Vamos ver se continua ao decorrer dos volumes, né? Mas, por enquanto é isso. Bastante obra Seinen aí. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas compras. Comentem aí se algum desses volumes aqui vocês querem alguma review. O Pluto eu acho que é bem promissor para fazer uma review, né? Se bem que vai depender aí do público, querer ou não. Mas a gente agradece aí a presença de todos, foram boas compras aí, né? Bastante coisa sem, né? Só o Jojo que foi Shonen, né? Sim. Essa parte. Mas é isso, a gente agradece aí. Comentem o que vocês estão comprando, se pretendem comprar a nova edição do Jojo aí que tá pra chegar, a nova parte, né? E que o mercado traga mais seinen, né? Porque não adianta você ter uma prateleira assim de coletânea, de catálogo, né? Da empresa com determinados títulos, mas falta variedade, né? Você fazer só reimpressões de determinadas obras, né? Sim. A gente agradece e nos vemos na próxima, né? Falou! Falou!